Boa tarde a todos vocês, sejam muitos bem-vindos aí ao Prosa, Verso e Vinho. Hoje nós temos uma apresentação e análise de livro. Um livro que promete bastante em relação a suspense, em relação à crítica social, dentre diversos outros fatores que permeiam a literatura nacional. Porém, a nossa autora, Fabrícia Miranda, vem trazer com muita maestria uma descrição excelente de todo esse cenário. Quero aqui já desejar uma excelente tarde ao Marcelo, a Biblio Editora, a Simone também, que aqui está conosco. E eu vou chamar aqui a parceira da página, Natasha. Sim, bora lá, meu povo. Boa tarde a todos vocês. Gente, tá tendo reforma aqui no condomínio onde eu moro, então pode ser que algum barulho, ruído aí possa nos incomodar. Por isso até que eu estou de fone de ouvido para ouvir vocês e também para que meu som possa sair da forma mais clara possível. Vamos chegando, meu povo. A prosa é muito boa, tô aguardando aqui a Natasha entrar. Já fiz o convite a ela. O livro de hoje tem como título Codinome Beija-Flor, Noite Escura. Oi, Natasha! Oi! E aí, Eu como é que tu tá, mulher? tô bem, e você? Tudo certo, tudo certo. Ainda assim, um pouco envolvida numa certa história. Menina, eu também. Eu também. Olha, para te falar Ah, bem a verdade, Natasha, eu estava até agora há pouco imergida nessa tal história Codinome Beija-Flor, Noite Escura. Gente, gente, Fabrícia veio nos trazer aí uma narrativa tão bem estruturada, tão bem construída, descrição, né, de cenários assim perfeita, Natasha. Uma descrição exato. perfeita, construção de personagens de uma forma também maravilhosa, né? E vem trazer uma temática muito forte para nós, Exato. muito forte, né? Principalmente para nós mulheres aí. Sim. Eu só queria ressaltar que a Fabrícia pode ser que não consiga nos acompanhar pelos comentários por conta da dificuldade que ela tem, às vezes, da internet. Mas tenho Perfeito? certeza que ela vai depois assistir. Enfim, né? Vamos torcer para que ela consiga, né? Fabrícia, que é do Rio de Janeiro, é uma guerreira, né? Tem duas formações, uma em educação física, sendo bacharelado e licenciatura, outra em ciência política, né? E Ela aí ela não está para por aqui aí. conosco. Ah, Oi, maravilha, Fabrícia, maravilha. boa tarde. Mulher de Deus, que livro é esse? Jesus, continua, Natasha. Continuo. Então, depois de duas formações, né, Fabrícia continua e vai então fazer uma pós-graduação de roteirista, que eu achei fantástico, porque na verdade, quando a gente começa a ler o livro, a gente sabe que está em boas mãos, né? Porque ela sabe muito bem a forma como ela vai construir a narrativa. E eu Exato. gostei muito da questão atemporal que ela dá, né? De iniciar num determinado momento, faz uma brecha, faz com que a gente retorne aí, digamos, 30 dias atrás, e daí a gente volta, né, no tempo real. Então, eu achei que ficou Exato. fantástico, essa questão que faz com que a gente saia daquela sequência linear, que a gente possa entender os fatos, né, que Sim, num sim. primeiro momento, às vezes, a gente não entende. Mas, assim, né? O enredo é um enredo que nos prende, que faz com que a gente queira, na verdade,
conhecer, né? Virar as páginas para ver o que que vem ali, né? O que que ela vai nos alimentar de informação para que a gente possa estar construindo, né, esse cenário, essa ambientação ou esses fatos, né, para que a gente possa ser detetive também. E participar dessa história, não é mesmo? Gente, capa Isso, maravilhosa já dela aqui apresentando para vocês. Ela entrou com o selo, né? Novos Ases. Ah lá, isso, gente, da olha essa editora capa. Ases da Literatura, né? Se a gente Exato. prestar bem atenção, é uma capa que já diz muita coisa, né? É uma capa que já nos dá um determinado mistério pelas cores escolhidas. E aí a Sim. gente vê esse beija-flor, essa silhueta, né? Que a gente consegue visualizar é, já no começo da história, o porquê do beija-flor, né? Que a gente já vai dizer. E no canto dessa imagem tem a silhueta de uma mulher ali do lado do beijo, ali que faz ali a parte da asa do beija-flor, de uma das Uma asas, né? capa Logo no muito, isso, uma capa muito bem pensada. Deixa eu só tentar aqui, só tentar lutar contra os reflexos, mas aqui está a face de uma mulher. Exato. Gente, Exatamente. Então, assim, então é através da capa a gente já começa, né, a tentar identificar o que que será que vem nessa história, até porque, né, até a sinopse que a Fabrícia apresenta, ela já é instigante. Mas para chegar sim, nesse momento da sinopse, a gente precisa ter bastante informação que a Fabrícia vem trazendo no início, né, da leitura ali do enredo, para que a gente possa entender, né, o que que vai vir pela frente. exato. Então, Eu acho assim, muito bacana a gente falar sobre a autora. Eu acho muito relevante isso. Esses tempos até teve, eu não vou me recordar quem, que a gente conversa com tanta gente, né, Natália? Diariamente aí temos acesso a muitos autores, a muitas pessoas, e eu não consigo me recordar agora quem, mas alguém falou para mim assim: Nossa, tô gostando muito do trabalho de vocês, porque vocês utilizam de fato o próprio autor como cartão de visita, então vocês chamam, né, realizam aí, na verdade, constroem esse interesse do público a partir do próprio autor, contando a história do próprio autor. Isso, assim, de verdade é muito relevante. Eu nem tinha parado, assim, exatamente para pensar nesse tipo de trabalho, assim, na realidade, como é que a gente faz, né? A gente seguiu o projeto, tivemos aí algumas, claro, sentamos algumas estratégias, mas a gente acho que nunca parou assim para exatamente pensar que de fato quem vende, né, quem vende o livro, a gente só dá aqui alguns empurrõezinhos, mas quem vende o livro são os autores, contando suas próprias histórias de vida. E eu estou dizendo tudo isso porque ao pensar na Fabrícia, a história de vida que ela carrega é uma história bastante densa, é uma história de muita luta. E se a gente for pensar, foi diversas vezes refém de uma sociedade que trabalha com uma desestrutura constante, não é mesmo? Ela teve que provar para muitas pessoas sobre sua capacidade em estudar. E até a princípio, quando eu recebi a foto dela, para fazer lá, enfim, as questões de arte, pensar um pouquinho em relação a isso. A foto dela com a beca de formatura me fez analisar e refletir muito isso. Por que que ela, diferentemente da maioria dos autores, nos encaminhou a foto dela com a beca de formatura, o canudo? Porque justamente eu acredito que ela deve ter carregado dentro de si essa questão sociocultural e também econômica de ter que provar para muita gente diante de uma origem, né, de uma origem como ela fez questão de falar que ela é moradora de favela, então de uma origem aí que é bastante sofrida e de certa forma rotulada socialmente, que ela teve que provar para muita gente
a sua capacidade de vencer os obstáculos e que para ela, obviamente, foram muito maiores do que se a gente for aí comparar a outras pessoas que já, digamos que nasceram em berço de ouro aí, que herdaram bens da família, dentre outros. Então ela teve uma vida de muito enfrentamento, né? Isso a gente precisa declarar aqui, acho que antes de tudo, porque ela teve um cuidado muito especial durante a construção do trabalho dela com o livro Codinome Beija-Flor Noite Escura, de justamente mostrar esse distanciamento em relação às camadas sociais. Esse verdadeiro distanciamento, essa parte de rotulação e também do momento em que as pessoas, diante de uma camada social mais abastada, se aproveitam de pessoas que não tiveram aí a mesma sorte, economicamente falando, e construída socialmente, certo? Então, por isso eu percebi que ela teve ali, como eu posso dizer, uma perfeita habilidade em descrever o que alguns personagens passaram. A Bia, principalmente, né, que é aí uma das nossas personagens aí mais, né, primordial, digamos assim, se assim podemos dizer, em que ela mostrou exatamente o medo que a Bia sentiu, o receio que a Bia sentia por conhecer outras pessoas que poderiam ser de uma camada social diferente da que ela estava vivendo, da que ela nasceu e que foi criada. Então, acho que a gente precisa enfatizar bastante esse aspecto de muita habilidade, né, de muita propriedade da nossa autora aqui, né, Fabrícia Miranda. Não sei se você também conseguiu, ao analisar a obra, levantar esse aspecto e fazer esse paralelo com ela. Não, com certeza, né? E ela apresenta esses dois universos, como você, né, apresentou ainda há pouco, e a gente percebe, sim, o cuidado que ela teve, na verdade, em ambos os momentos, tanto para falar a hora da classe mais alta, a hora da classe mais baixa, né? E Exato. mesmo e não só distinguindo assim, né? Tem os bons, tanto numa classe, assim como também os bons e os ruins, assim como tem na classe baixa, né? Sim. Mas a gente percebe exatamente isso, essa análise, né? Que ela faz, né? E ela traz para esse enredo para que a gente possa entender, na verdade, essa que é uma realidade, não podemos deixar de lado, né? Mas que veio dentro de uma ficção para que a gente pudesse, assim, é como se a gente estivesse contando por parábolas, né? Aquilo que é verdade. Sim, exato. Então, E por então é mais que muito. ela fez o emprego dessa ficção, Natasha, eu visualizei que, claro, apesar de ser uma ficção, há muitas mulheres contidas. Eu acho que há muitas mulheres brasileiras contidas nesse livro, não só brasileiras. Apesar dela retratar o cenário, né, de Búzios, enfim, alguns cenários aí, Rio de Janeiro, né, de uma forma bastante Uhum. específica em alguns momentos ali, capital e tudo mais. Mas não só nesse sentido. Eu acho que muitas mulheres são representadas nessa obra. Diversas mulheres que convivem com medo. Sim. E como ela mesma trouxe para a gente, Natasha, sobre a questão do... que ela fez o vídeo, mandou para a gente o vídeo para fazer a chamada para a live de análise do livro dela. E ela disse o seguinte... Ela, ela falou assim no final, aquilo já me deixou assim, quando eu vi o vídeo pela primeira vez, eu já fiquei, gente, eu tô com medo. Porque assim, ela falou no final assim, se esse livro apresentar algum tipo de gatilho para você, não leia, né? E esse Exato. livro me despertou, acho que 1 milhão de gatilhos, certo? 1 milhão de gatilhos realmente. Porque, enfim, ela traz uma descrição. Então, apesar do livro se tratar de um romance policial, de ter uma carga um pouco mais
pesada em relação às denúncias sociais que ela faz, em momento algum ela deixa de fazer as descrições sobre os ambientes, que é de uma perfeição poética, que a gente se sente, a gente viaja dentro daquele contexto e ao mesmo tempo, desculpa, mas eu fiquei com sangue muito quente, Natasha. Meu sangue ferveu diante dessa leitura, mas principalmente, ai, desculpa, mas a cena que ocorre com o pai da menina, enfim, enfim, quando aquele pai ele é simplesmente acuado, tentando proteger a filha, todas aquelas situações elas são muito marcantes. Não tem como você não se sentir dentro daqueles personagens. Então é uma história muito forte, gente, muito forte, muito intrigante, que ao mesmo tempo, desculpa já fazer esse resumo antes da gente inserir os detalhes, mas é para demonstrar para vocês que é uma obra muito importante para que nós, né, enfim, brasileiros, brasileiras, homens e mulheres, tenhamos conhecimento sobre. Sim, não tem problema. Eu não te interrompi que você estava aí animada falando, né? Porque quando a gente gosta, né, do que a gente lê, a gente quer, na verdade, já se antecipar, quer, né, quer que as pessoas ouçam. Eu queria, na verdade, antes de mais nada, dizer que o que me chamou a atenção também foi que a Fabrícia, ela se coloca enquanto autora como F.M. Sergil ou Sergil, não saberia dizer qual das duas formas, né? Seria correta. O que deixa ainda mais o mistério, né, em relação a abreviar o seu nome, para que a gente pudesse ter ali, né, quem será que é? Lógico, depois a gente descobre pela ficha catalográfica quem é. Mas no primeiro momento a gente fica, né, com aquela, quem será, né? Esse autor ou esta autora, né? Então, Exato. isso também é questão de estratégia. Eu acho que ela foi muito feliz nessa questão de se colocar assim de forma incógnita nesse primeiro momento. E lógico que depois que ela ficar famosérrima, né, todo mundo vai saber quem é a escritora. Mas eu acho que isso faz com que a gente chame atenção, né, em relação a saber quem que é esse escritor ou essa escritora e o que vem por trás dessa capa que a gente descreveu, né, ainda há pouco. Então, quando a gente começa a folhear o livro, né, a gente começa a ver os cuidados e os carinhos que os escritores têm, né, em relação ao texto de agradecimento, né, a trecho de música que ela traz ali, que provavelmente, né, é importante e ela fez questão que ficasse, porque às vezes, né, a editora poderia ter falado, não, vamos tirar isso aqui, mas tem coisas que o autor diz, não, isso eu quero, porque Exato. isso faz parte do que, né, do que eu gosto para que fique a sua personalidade, né, com tudo que possa ser. Então, ela vem já dentro dos agradecimentos, deixando muito claro as pessoas que contribuíram para que esse sonho dela se concluísse. A gente já sabe que está vindo aí no futuro mais 2 codinome Beija-Flor aí, né? Esse é o primeiro, então, né? Sim. Então, para que a gente possa ir para o segundo, a gente precisa conhecer o primeiro, né? E aí Exato, vem exato. essa questão do título, né? Noite Escura, que inclusive é um dos capítulos, né? Então, ela traz ali de dentro do livro, ela traz aquele capítulo que é o mais significativo, né? Como título, subtítulo do seu livro. Então, isso também faz com que ela possa reforçar ainda mais, né, a sua história, o seu enredo, porque a gente vai lendo e de repente a gente se depara com esse capítulo, Noite Escura. E aí quer Sim. saber o porquê que essa noite é escura, né? Você não tem Mas noção do jeito que eu li esse livro. Quando eu encontrava, assim, porque eu ficava. Porque o livro, gente, ele começa já mais ou menos nos dando uma ideia do que aconteceu, de um desfecho. Aí, quando você vai lendo ele, você percebe que não foi bem aquele desfecho apresentado no início, sabe? E aí você vai, porque ela tem aqui uma narrativa que nós costumamos chamar de uma narrativa psicológica, né? Uma narrativa não linear. Porque uma narrativa linear é de início, meio e fim, e aquilo você vai seguindo e chega ao desfecho. A Fabrícia,
Já não. Ela traz uma narrativa mais psicológica. Então as coisas elas vão sendo lembradas, né? Elas vão caminham com uma ai Jesus, Linear. linear. Caminham de forma linear e depois elas voltam, retomam e vão sendo narradas conforme o psicológico de quem vai ali sendo descrito, né? E ela faz isso de uma perfeição que a gente não fica perdido, não ficamos perdidos. Ela não muda a questão de fonte para fazer essa viagem, exceto que ela deixa em negrito, né? Uma Sim, frase ou outra para a gente poder se localizar. Opa, agora eu tô lá com as neste irmãs. tô neste universo. Não, E agora a sequência dos isso, fatos é deste universo, né? No exato, sentido da onde está ocorrendo a narrativa. Isso, de isso fato, é mesmo. muito legal. Gente, É, a gente viaja o tempo inteiro dentro da narrativa. Eu fiquei sem fôlego, mas não no sentido de que, nossa, é um livro muito pesado para mim. Não foi nesse sentido, mas no sentido de que assim, eu não conseguia me desvencilhar daquela história. Eu acredito até que eu deva sonhar com ela, porque é uma história que faz parte de muita realidade e de uma realidade que muitas pessoas evitam mencionar. Sabe aquele tipo de assunto que as pessoas preferem? Ah, esse assunto é pesado, deixa quieto. Ela traz isso pra gente, ela traz esse pensamento. Ela vem mostrando, por exemplo, a realidade de jovens que foram criados aí num berço de ouro, que tiveram oportunidades diferentes. Não estou aqui maldizendo todo mundo que tem dinheiro, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Existem pessoas que têm dinheiro que fazem o bem. A questão é que a maioria das pessoas que nós, assim, temos aí, de certa forma, uma maior convivência, de que fazem o bem umas às outras, ou que se preocupam um pouco mais com o outro e não apenas consigo, são pessoas que têm uma renda mais baixa. Não sei se você já reparou isso, Natasha, mas muitas sim, pessoas que têm esse olhar um pouquinho mais solidário, geralmente não são aí as pessoas mais abastadas, não, né? Geralmente são aí pessoas que fazem parte de uma camada bem mais baixa aí da sociedade e muitas vezes não, muitas vezes são pessoas excluídas, né? Então, eu senti muita familiaridade dentro da obra. Eu acredito que você também, pelas narrativas do mar. sim. Na verdade, assim, o que está atrelado ao que a Fabrícia nos apresenta é o processo de criação. Como que essas crianças, né, foram tratadas no decorrer, né? Ou seja, como que o pai e a mãe olhou para elas, porque eu posso ter muito dinheiro, mas ao mesmo tempo eu posso dar a educação para o meu filho, mostrar o que é certo e o que é errado. E da mesma forma que eu posso ter muito dinheiro e nem e mal e porcamente, vamos dizer assim, ligar para dar o parabéns no dia do aniversário, né? Então, isso varia muito, né? E o que a gente percebe quando ela traz, né, já no começo, o pensamento dos meninos que estão voltando de férias, né? Então, a gente vê ali um cenário, vamos dizer, de filhinhos de papai, é uma escola só onde os meninos estudam. Então, eles têm um pensamento, de certa forma, machista, Pensamento né? Mas nem todos. nojento. Um pensamento nojento, porque eu tive diversas vezes asco, principalmente do personagem Ricardo. Só para a gente conseguir aqui, pessoal, só localizar vocês, vamos falar um pouquinho sobre as personagens que mais aparecem, Natasha? Só para o pessoal entender quando a gente menciona um ou outro. Certo, a gente tem inicialmente, bom, eu sempre começo a anotar os personagens, mas daí eu vi que fugiu aqui das contas, eu falei, gente, quanto personagem ela trouxe. Mas a gente começa num universo acompanhando o dia do Ricardo, um jovem de 17 anos, 16, que está indo com o motorista para o dia do primeiro dia de aula do retorno das férias. Né? Então ele vem contextualizando, a Fabrícia vem contextualizando um pouquinho da família dele em si, e que ele não dá importância a nada ao seu redor. A paisagem bonita que o Rio de Janeiro oferece, ele não está nem aí. Ele está pensando em outras coisas e no objetivo dele que é ser o melhor pegador do mundo, né? Exato. E,
e acaba até destratando, né, o motorista dele que estava simplesmente deixando ele na frente da escola e dizendo, olha, já chegamos, né? Uhum. Mas enfim, ali a gente já percebe essa questão, né, dessa falta de educação, né, em relação a esse desprezo com todos os outros como se fossem escravos, né? Ele se exibe para os colegas, quando ele percebe que os colegas estão se aproximando, aí que ele maltrata mesmo o seu motorista, né? O que é um Exato. absurdo. É aquilo que a gente chega sempre naquela, mais ou menos naquela ideia, né, Natasha? Não adianta ter doutorado e não cumprimentar o porteiro, né? Então é exatamente isso, não vale de nada toda a sua pompa ou, sei lá, suas milhares de folhas no seu currículo Lattes, se você não consegue olhar para o outro, né, que está à sua volta. Se você não consegue sair aí do seu egocentrismo, né? Se assim a gente pode dizer. Então, essa realidade do Ricardo, ela é bem dura, só que ele usa palavras assim, gente, nojentas mesmo, e que talvez para algumas pessoas isso pode soar de uma forma tão natural, né, numa sociedade em que a gente vive, para algumas pessoas pode soar naturalmente, de que o menino, enfim, para algumas pessoas tem até família hoje em dia que ainda faz isso, que, por exemplo, leva, quando tem filho, o homem leva o filho para um prostíbulo para que o filho se torne homem de verdade. Né? Então, há muito ainda disso impregnado dentro da nossa sociedade. Se assim a gente pudesse fazer uma análise e uma discussão sobre as abordagens que a Fabrícia nos faz. Em contrapartida, a gente tem um outro personagem muito mais sensível, que é da mesma classe social, né, Natasha? Exato, que é o Luiz, né? E aí a gente vem conhecendo a história do Luiz, não só dele, mas das irmãs, né? Então a gente começa a ver a questão da criação, né? Em que eles tiveram os irmãos ali e o Ricardo, né? Que a lembrança talvez do Ricardo mais maternal que ele teve foi da babá dele que cuidou dele até os 10 anos, Exato. né? E que, num determinado momento ali dos 10 anos, ela deixou de cuidar dele. E ele guarda essa raiva por não entender o porquê dessa separação, né? Mas voltando a falar no Luiz, que é um outro personagem que cresce no decorrer da história, né? Ele vem, a linha de pensamento dele é completamente diferente da dos amigos, né? Porque ele havia se apaixonado, né? Ele não estava ali jogando com as meninas e com, né? Ele tinha de fato se apaixonado. E aí, quando a gente começa a entender a criação dele e das irmãs, que a Fabrícia descreve, a gente percebe que uma personagem fica no segundo plano, mas assume uma outra personagem feminina que ganha corpo no decorrer da história, que é a Exato. irmã do Luiz, a Tami, né? Uhum. Então, a gente vem conhecendo, né? E foi muito legal a descrição que a Fabrícia fez das duas irmãs que foram morar fora. E apesar de terem dinheiro, elas correram atrás do que elas queriam, né? Então, elas tiveram essa ajuda inicial, ok, mas elas também tiveram méritos, né? Então, eu me diverti muito lendo a parte da Charlotte, né? Enfim, ali das personagens em que a Fabrícia vai Isso. inserindo. Só para o Então, a pessoal gente de começa. casa entender, a Charlotte é uma das irmãs do Luiz, tá? A Charlotte, Luiz, ele tem duas irmãs, a Charlotte e a Tami. A Charlotte, apesar da mesma criação, né, tudo direitinho ali daquela família, a Charlotte ela vai pender um pouco mais para futilidade, para frivolidade. Então ela segue um pouquinho ela segue um pouquinho, quer aprender um pouco sobre moda, essas questões, mas não que quem estude moda, pelo amor de Deus, não que quem estude moda seja uma pessoa frívola, de jeito nenhum. Moda, para mim, na minha consciência, moda é arte, tá? Mas é que ela vai para um caminho da moda que, assim, é daquele que ela só deseja holofotes, é só isso que ela quer. Ela não tem, assim, não pensa muito numa contribuição com aquilo que ela está fazendo. Tá certo que Mas ela ao mesmo batalha. Sim, porque ao mesmo tempo ela se submete lá no seu serviço lá na Inglaterra de um segundo plano, vamos dizer assim, e tendo que ir de forma obrigatória no aniversário da cadelinha do chefe dela, de um grande estilista.
E Mas, fez, né, gente, uma olha a cutucada. situação. Me fez nesse momento, Natasha, me lembrar um pouquinho de É. Diabo Veste Prada. Sabe? Que ali é bom, acho que todo mundo já assistiu, enfim, Diabo Veste Prada, tem livro também. Inclusive aqui em casa tem os dois livros que saíram do Diabo Veste Prada, porque eu sou fascinada nesse filme. Para mim, esse filme ele tem aí um ensino de vida absurdo e ele justamente caminha nesse entendimento, né, de que às vezes aquilo que brilha, né, parece o objetivo de vida, porque brilha, eu quero uma parte disso, uma fatia disso, também quero brilhar e de repente utilizar como uma moda propulsora para o meu objetivo principal, mas às vezes a personagem se esquece do seu objetivo principal, não é? E acaba se entregando, aliás, se fazendo vítima de uma realidade aí, uma realidade de certa forma até paralela, em que as pessoas só vivem de sonhos e de aparência, né? E até diante disso, a personagem Charlotte, agora não falando mais do Diabo Veste Prada, mas falando da personagem Charlotte, ela tinha o aniversário do cachorro do chefe dela, como a Natasha está trazendo pra gente. Porém, na mesma data, tempinho depois, ela recebe uma oportunidade para ser uma consultora na Universidade de Oxford. Então, ela Não, teria fazer que uma estar, fazer uma consultoria, sim, não ser consultora. consultora. Não, ela precisava ser consultora naquele dia, naquela data que É, havia sido solicitada. Né? Não que ela seria contratada para ser consultora de forma permanente. Mas seria uma boquinha, como a gente às vezes diz, uma oportunidade para ela fazer o nome dela. Mas para ela, naquele momento, era muito mais interessante ela ficar à sombra de um patrão famoso, porque ela acreditava que de alguma forma, né, apesar dele também pagá-la, enfim, mas ela acreditava que de alguma forma ele iria dar a ela algum crédito em algum momento. Isso faz muito lembrar o enredo, esse pedacinho, né, o enredo de. E até aí, porque diga, pode falar. porque na verdade surge a personagem da editora-chefe de uma grande revista, né? E com os traços, né, da Miranda Priestler, né? E até Isso, tem o nome da Miranda, então faz com que a gente leia o livro, né, e veja a outra personagem. Então isso é muito legal. Mas para que a gente exato. possa Mas avançar um aqui pouquinho, peraí, Natasha, só pra eu voltar a dar só um ganchinho, tô aqui colocando meu negócio aqui de volta. Só para dar um ganchinho nesse assunto, eu acho importante a gente falar que ela teve como escolha essas duas opções dela, né? Ou ela perderia o aniversário do cachorro do chefe, que era bem famoso, que poderia, por ser uma pessoa fútil, dispensá-la simplesmente pelo fato de não estar presente no aniversário canino. E ela tem que escolher entre isso. E a irmã, a Tami, já é uma construção de uma personagem completamente diferente. Ela já tem ali, apesar dela, ela é muito bela, então acabava ali para ganhar um dinheirinho, um troquinho fazia, digamos que algumas pontinhas como modelo, né? De algumas peças que a irmã criava e tudo mais. Então, mas ela pensava de um modo muito diferente da irmã dela. Então ela falou: eu jamais escolheria ir ao aniversário de um cachorro, né, do que ter a oportunidade, mesmo que talvez seja pequena, mas alguma oportunidade de entrar para esse mercado e fazer meu nome, né? Então, assim, ela já pensava muito à frente da irmã. A irmã ali, ela ainda estava deslumbrada com o brilho da fama. Então, nós tínhamos essas duas possibilidades aí. Então, essas duas irmãs são irmãs do Luiz e elas vão coexistir durante a trama. Em alguns momentos, a gente vai acabar aí viajando, né, um pouquinho na história delas. E chega um é, ponto que a Tami também vai aparecer um pouco mais forte nessa história. exato. Diga, Natasha. Então, só encerrando
da Charlotte, né, apesar dela ter essas características e ainda, né, mais sonhadora do que a irmã, ela no momento em que ela faz a escolha dela, ela faz as coisas acontecerem, né? E a Fabrícia deixa lá por escrito como um bom brasileiro, né? Vai lá e resolve as coisas, né? E, enfim, encontra a solução, porque ali nesse meio da moda existe muito dinheiro em jogo, né? E ela rapidamente, né, por meio dos estudos e tudo, aí que ela colocou, né, essa questão dessa bagagem que ela trazia, né? Agora é o meu momento, então eu tenho que pensar em como atuar, em como fazer e como as coisas acontecer. Tanto é que daí Exato. depois ela conseguiu, na verdade, né, fazer um grande desfile, né, da Victoria's Secret. E aí nessa parte também foi muito legal porque a Fabrícia traz lá o Paulo, o carnavalesco que eu adoro, Unido da Ah, Tijuca, né? Eu eu falei, esqueci o nome dele. gente, tem aqui o Paulo tá aqui. Aí, de Inclusive, repente, quando a ele gente, passa, o povo faz mais festa do que a própria escola de samba, né? no carnaval, todo mundo espera ele passar, né? Então, eu anotei o nome, eu sempre esqueço, mas eu gosto, ele é muito carismático. E, de repente, no meio do texto da Fabrícia, vem lá os ritmistas da Mangueira, a gente vê a Escola do Coração. Fabrícia, adorei. Tá? Ali você já estava me conquistando, ali foi amor, né? O amor ficou. Então foi muito legal essa mistura que você deu do Brasil com as duas irmãs morando fora, né? Então daí Exato. voltando para o Só Luiz. vamos molhar Então, a garganta? vamos, vamos lá. Paulo Barros, ó, a Paulo Fabrícia lembrou. Barros, eu estava aqui olhando, obrigada. Isso, ele é muito querido. Nossa, eu sou fascinada pelos trabalhos que ele faz. Acho que cada escola que ele passa, assim, ele inova, né? É outro nível, né? Mas vamos lá. Vamos brindar pela Fabrícia para que ela tenha Vamos. vários leitores. Eu tô com uma xícara, Você eu tá não de sabia que você... xícara. Natasha, a gente tem que combinar essas coisas, amiga. Eu Não, também é ficaria porque com daí eu uma quero que todo mundo xícara. saiba que Eu até você é a mais colocaria. pinguça. Eu até colocaria aquela etiquetinha do nosso chá, assim, pra fora, com fiozinho. E tomaria um vinhozinho, não tem problema. Bora Pois brindar. é, bora brindar. Vamos lá. Brindando. Muito Muitos, sucesso, muitos muitos leitores para leitores a para Fabrícia. Fabrício. Bom, aí a gente volta então para o Luiz. Então, eles entram de férias, né? Quando a Fabrícia para a história para contar os 30 dias antes. Então, a gente vem para o dia que ele fala com a mãe que vai passar as férias dele em Búzios, né? Exato. Então, aí a gente entra para esse ritmo aí onde tudo vai acontecer, né? Então, a Fabrícia nos alimenta de diversas informações para que a gente possa entender as características dos personagens, né? E ele vai. A primeira coisa que ele quer fazer quando chega em Búzios, que fazia tempo, né? Além dele ser super gentil com os funcionários dele lá na casa, com a dona Carmen, que viu ele desde pequenininho, né? Gente, Ele. é De, fascinante. O Aham, trato dele com as pessoas. Porque a gente, hoje em dia, de verdade, eu fico até constrangida com esse negócio de entrada de serviço, sabe? Em prédio. Eu fico bem, bem constrangida com essa história. Né, de que, enfim, tem entrada de serviço. Claro que eu visualizo assim, não tô falando de, sei lá, entrada de serviço para levar muitas caixas, tudo bem. Mas quando você diferencia a pessoa para que ela possa entrar, porque ela é um prestador de serviço, ela tem que entrar por uma portinha paralela ali, não, né? Enfim, entrar pela porta principal. Daí a gente já começa a ter aí diversas análises, se assim a gente puder dentro das temáticas que a Fabrícia trabalha. Então, ele realmente ele trata, né, cada uma das pessoas que trabalha com ele como família mesmo, como, enfim, um ente querido, com muito respeito a essas pessoas e ao trabalho que elas prestam. Isso contrasta muito com o Ricardo que a gente apresentou anteriormente, que o bacana dele é, enfim, mostrar para os outros que é legal ficar por cima, que é legal ser rico e que esse legal o bacana de ser rico é você reduzir as outras pessoas e humilhar as outras pessoas. Então, isso que ele traz é um absurdo, né? sim, Completamente aí, enfim, contrastante com o Luiz. E sim. já ele
têm uma grande amizade, inclusive, né? O Fabrício e o Luiz apresentam uma grande amizade, mas é uma grande amizade que se faz de contraste. A Bia. De- deixa eu Vamos voltar, descrever. peraí, deixa eu Ah, voltar. Então, ele chega em Búzios e a primeira coisa que ele quer fazer é ver o pôr do sol. Então, ele sim, vai até a praia e lá ele visualiza a Bia, né? À distância, também vendo o pôr do sol. Então, nesse período ali, não tem muitos turistas, né? Então, eles acabam sendo meio que únicos ali na praia. E foi sendo assim, né? Todo dia ele ia ver o pôr do sol, ela também. E ela estava já no primeiro dia cheirando uma flor. Por isso que ele nomeia ela, né? Ele carinhosamente como a menina beija-flor. beija-flor, né? Porque ela estava Isso. ali, então ele conseguia vê-la de longe. E ela surpreende ele, porque ele é muito tímido, é ela quem vai conversar com ele. E aí, de fato, nasce uma amizade muito bonita, né, entre os dois. Até então, eles não sabiam, né, muita informação, né, quem ele era, quem ela era, sabiam apenas que estava ali vendo o pôr do sol e discutiam muitas coisas, até muito diferente da própria faixa etária deles, ali de 16, 17 anos, né? Então foi É surgindo por essa isso, amizade e esse carinho. é por isso que eu comecei a apresentação com sangue nos olhos, gente. Porque assim, a Bia, ela é filha de caseiros, né? Lá, enfim, em Búzios, casas de veraneio. Então, ela é filha de caseiros. E ele, obviamente, é de um contexto social completamente diferente. Ele é filho de um dos donos, dos proprietários de uma daquelas grandes casas de veraneio. Então, enfim, eles começam essa amizade sem mesmo saber a diferenciação, né, social um do outro. Só que o Luiz, ele se apaixona por ela de uma forma muito louca. Ele se apaixona por ela muitíssimo. Ela é ruiva, né? Os cabelos cacheados, ruiva, cabelos longos. É uma menina muito delicada. Tem até, durante a descrição da Fabrícia, uma descrição de ser até uma pessoa de modo angelical. Ela não precisava de muito para ser bela, ela só precisava existir. Porque nela já estava impregnada essa figura angelical, né? Essa mulher doce, delicada, isso tudo já estava impregnado nela. E ele insistentemente quer saber onde ela mora, né? Quer algum contato com ela. E ela já fica meio de pé atrás, né? Como assim? Esse cara quer saber tudo sobre mim. E ele até justifica que, na verdade, quando ela faltar à praia, que ele possa ter um lugar para ir buscá-la, né? Caso ela não apareça, enfim, na praia. Então ele justifica dessa forma e ela fica com um pouco de pezinho atrás diante disso. Mas vamos lá, nós temos a chegada de um outro personagem, um personagem sombrio nessa história toda, que no caso é um dos filhos dos donos ali, aliás, perdão, da família que é dona da casa de veraneio onde os pais da Bia trabalham, né? Cuidam ali, Exato. certo? A Que é chegada o desse Vitor Hugo. personagem, Uhum. o Que Vitor é Hugo, o... Exato. que Então, não, ele não se dá o trabalho de esconder a atração que ele sente pela Bia, mas não é uma atração do tipo quero conquistar o coração dela, não. Ele quer simplesmente, enfim, ser abusar o dela. primeiro. Ser o primeiro. Exato, e abusar dela. Eu não sei o que esses homens têm, né? É um negócio absurdo, né? Ah, isso aqui é mulher virgem. Esse povo fica tudo louco, né? Por mulher quando é virgem. Mas ele tinha um sangue, uma coisa assim, monstruosa. Então, desde o primeiro dia que ele chega lá, ele chega sem avisar, chega com tudo. Ela vai lá, arruma o quarto para ele dormir, né? Já tá lá no corredor com a luz acesa, de repente a luz apaga e eu tá, meu Deus, Bia, sai daí, Bia, vai lá com a sua mãe. Eu já fico assim, já fico lendo esse negócio, Bia, para, esse cara é louco, Bia, sai daí. Ele vai te pegar. Aí o cara simplesmente pega ela pelo braço, junta até o corpo dela e diz que ele quer ela naquele momento. E aí, enfim, a mãe chama a menina e a menina grita, fala bem alto que tá indo. Então, naquele momento, ele solta a menina, mas na verdade ele vai ficar ali
Enquanto ele não conseguir o que ele quer, ele vai ficar ali perseguindo essa menina. Exato. Absurdamente. Gente do céu, ele e o Ricardo, assim, pra mim, são pessoas muito desprezíveis, tá? Mas, enfim, eles são importantes para que a trama aconteça, né? E aí, Exato. Natasha, acontece tudo isso. E a menina, qual que era o medo dela? E eu super entendo essa menina. Ela tinha receio do quê? O pai estava quase aposentando. Já tinha muita idade, né? Estava muito cansado ali, por ter muita idade, já era uma pessoa idosa. A mãe também, né, com idade avançada ali, continuava naquele trabalho. Ela tinha receio de contar alguma coisa sobre a perseguição do Vitor Hugo e os pais perderem o emprego. Então, ela foi tentando se proteger como ela podia daquele rapaz. Não é isso, Natasha? E, Exato. e Até que esse próprio rapaz, né, acaba, na verdade, indo até a casa dos caseiros ali e não encontrando ela, mas encontrando o pai dela. E ele faz o comunicado que já estava muito claro para ele que eles iriam voltar para a cidade deles e que ele ia pedir demissão, só, né? O Vitor Hugo, ele fica só um detalhe, de- gente. ah, Isso que acontece não mostra o lado da Bia. A Bia, para ela, os pais não sabem. Mas, na verdade, os pais da Bia já estão sabendo da perseguição porque eles não são bobos, eles notam, né? A forma, a movimentação do cara, o quanto ele fica afoito atrás da menina. Então, os pais já tendo como estratégia pedir demissão para saírem dali para proteger a menina. Agora continua, desculpa. isso. E o pai já estava, né, mais atento em relação a isso, né? Então, para que as coisas, né, ficassem tranquilas, né, ele iria dar o comunicado e tudo, onde acontece uma discussão, o Vitor Hugo acaba agredindo o pai dela, que já tinha uma certa idade, já estava trazendo ali algumas coisinhas que não estava bem de saúde, enfim, ele vai parar na UTI. E aí a Volto a mãe dizer tem que esse que episódio do pai com o Vitor Hugo é muito triste. Eu fiquei abismada. Eu até comecei a live com sangue nos olhos, justamente pelas injustiças que são descritas. Gente, pelo amor de Deus, hein? Vamos lá. É importante que a gente reflita sobre essas questões de pessoas que se aproveitam, tá? Que se aproveitam da camada econômica, enfim, que se inserem. E tiram proveito disso, enfim, de pessoas que não são tão abastadas quanto eles, tá? Então, essa é uma denúncia social fortíssima de um pobre pai ali sem força tentando proteger a filha. Enfim, vai, Natasha. Ok. Bom, a gente começa a entrar no esquenta aí do livro, mas daí a gente não pode também falar muita coisa. Mas o que que a gente pode dizer para que você fique curioso, para que você compre o livro, né? E veja aí o final dessa história, desse enredo que é fantástico, aonde então vem o capítulo que se chama Noite Escura. Aí esse capítulo é um capítulo muito importante, né, ao qual assim as coisas acontecem e a decisão que a Bia toma, que num primeiro momento você pode não concordar com ela, você tem que ler, né, o resto da história para que você veja, né, o qual é o desfecho. O que estava muito claro é que ela iria se vingar, né? Talvez você não concordem com a forma, né, que ela se colocou dentro dessa vingança. Mas ela, no outro dia, então, né, coloca tudo que precisa dentro de uma caixa e essa caixa vai para um destino, né? E aí é o que a gente vê na sinopse, tá? Que é por meio dessa caixa que chega na casa do Luiz, que começa aí esse outro. É como se fosse, né? A gente tem visto a questão do plot, Isso. né? E então a gente vê justamente isso, mas é considerado o plot twist, né? Plot Porque twist. a gente vem numa linha de raciocínio, de repente a Fabrícia coloca a gente, mexe na caixa e coloca uma nova história ali que vai acontecer, tá? Então, é a partir desse momento que a gente começa então a acompanhar em relação à decisão dela.
né? Que por alguns motivos, né? A gente no primeiro momento não pode julgar, porque ali ela escreve uma carta e ela monta, elabora essa caixa com tudo que ela precisa, porque a gente, na verdade, acabou nem falando do prólogo, né? O prólogo ali também é uma parte de texto que a Bem Fabrícia faz com importante. que a gente diga, hã? O que que vai acontecer? Como assim? Né? Mas Exato. o prólogo é uma partezinha do meio do livro também, que quando a gente chega, a gente entende aquele fragmento que a Fabrícia traz para a gente, aonde ela diz que existem homens maus e que ela iria fazer que com pelo menos um não iria machucar aquelas meninas que ela estava vendo, né? No decorrer daquele dia em que ela estava, né, colocando o plano dela de vingança em ação. Então, é um capítulo importante para que a gente possa daí começar a ver esse desenrolar, né, em Exato. relação a essa história. Gente, o que podemos mais falar sobre essa obra, né, Natasha? Que tem Olha, suspense, porque eu tem. fiquei assim, a cada, vamos dizer, página virada, né? Como você já vem com a ideia do que diz na sinopse, você começa, ai, 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 e agora? Será que agora? Ai, 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 e agora? Sai daí, Bia, foge daí. Gente, e a angústia da personagem, a gente vai sentindo a angústia ao mesmo tempo. É uma coisa assim de doido, de doido, de doido. Enfim, gente, convidamos vocês a assistirem, assistirem eu, a lerem o livro, como estávamos falando. Tem suspense, né, Natasha? Tem romance, Tem, tem denúncias tem. sociais muito importantes, tem investigação e tem muitos plots. O que são os plots, gente? É aquele momento que a gente está indo para uma linha e de repente o autor nos mostra outros caminhos que nos fazem não conseguir deixar o livro, tá? Porque é isso Exato. que a Fabrícia nos faz, né? Esse é o resultado do trabalho da Fabrícia, deixar a gente completamente envolvida com o livro. A gente convida você que está assistindo, que vai assistir mais tarde, tá disponível na Amazon. Onde mais, Natasha? A princípio, é isso, é no Mercado Livre, na loja Um Isso. Livro também, né? Isso. E a gente já É, tem, diga. não, eu estou convidando o povo para ler o livro, né? Para Sim, depois a com gente trocar certeza. figurinhas. Para a Porque no gente depois trocar final, figurinhas. no final a gente já tem o gostinho do segundo livro, né? Que se chama codinome Beija-Flor, mas Inferno Astral. Cara, a Fabrícia sabe dos Paranauê dos títulos, né? Eu fiquei Gente, é muito olhando assim e bom. falei, gente, olha só. Ou seja, Fabrícia já coloca ali uma sementinha para que a gente possa, né? Começar esse novo enredo que ela vai trazer, né? Que está como em produção, mas ela já deixa ali para a gente um gostinho, para que a gente possa. Vamos aguardar cenas do próximo capítulo. Mas eu digo, você que é sangue no zóio como eu, te recomendo a ler o livro tomando um bom vinho. Alguma coisa que te Sim, relaxe. Porque senão a sua vontade é de matar algumas pessoas desse livro. De leve só, de leve, gente, de leve. Não se assustem comigo, gente. Matar personagem não é ilegal, tá? Bom, mas assim, escreve o nome no papel, o nome. E aí depois você faz o que quiser com o papel. eu acho é pouco. Ai, gente, enfim. Convidadíssimos a ler esse livro que é maravilhoso, que promete pra caramba. Convidamos vocês também a conhecerem a página da Fabrícia, né? A Exato. gente precisa até. A gente vai deixar disponível aqui a página dela. Gente, se está disponível na Amazon, já é tudo nessa vida, né? Que aí você pode acessar, se você tiver também o ilimitado, né? É um sonho de vida para você. Se você não tiver o ilimitado, tu compra a versão digital. Se você é daquele apegado que gosta do cheiro de livro novo, você compra também. Enfim, tudo isso dá certo.
Ó, Fabrícia dizendo, muito obrigada pelo carinho de todos, grata por tudo. Fabrícia, a gente que agradece por esse trabalho maravilhoso que você fez. Menina do céu, tu escreve muitíssimo bem mesmo. E vai ser uma grande roteirista aí, pelo amor de Deus, começa a melhorar aí essa situação das novelas atuais, assim, porque não precisando de Fabrícias. É sério, Fabrícia. Né? Enfim, peças teatrais, mas novela também, você conseguir dar uma mexida, Fabrícia, na realidade das novelas aí que estão se passando nesse momento, de repente aí, né, vai que você consegue entrar nesse rol também, que eu acho legal, não sei se é do seu interesse, mas aí eu volto a assistir algumas novelas. E Natasha, a Natasha gosta de novela mexicana, né? Sim. Mas olha, não podemos negar que a Fabrícia também, ela traz alguns autores, né, trechos de alguns autores também clássicos, como José Lins do Rego, ela traz ele também. Ela traz muito da nossa cultura, como a Natasha falou, em relação à música, dentre outros, as descrições que ela faz do Rio de Janeiro, é tudo uma perfeição, né? Ela traz uma história muito bem amarrada. Então, vocês precisam conhecer essa autora maravilhosa, que a gente teve aqui maior prazer de falar sobre a obra dela, né, Natasha? Desculpa o Com meu sangue certeza. fervendo, viu, Fabrícia? Mas o meu sangue ferve quando a obra é boa, viu? Exato, exato. Ai, Você fez com que a gente sentisse diversos sentimentos dentro da sua obra, né? E isso é muito bom. Você conseguiu, atingiu, né, atingiu as nossas expectativas em relação ao que a gente iria encontrar. A gente ficou feliz, a gente ficou triste. Enfim, é uma mistura de sentimentos que fazem com que a gente feche o livro e diga, valeu a pena. Agora vamos refletir sobre tudo que a gente viu, né, que a gente leu e bora para frente. é isso mesmo. Olha, muito obrigada. E não é gentileza, viu, Fabrícia? A gente tá falando a mais pura verdade aqui, mulher. Que é de verdade. Né? Se o livro não é muito bom, a gente nem fala com tanto sangue nos olhos. Mas quando o livro é bom, mulher do céu, tá? Abala as estruturas humanas aqui dessas duas pessoas que estão falando com você, tá? Então, realmente as temáticas abordadas são de grandiosíssima relevância. Escrever bem não é para qualquer um e você consegue, mulher. Maravilhosa. E é isso, gente. Muito obrigada a vocês que nos assistiram até o momento, né, Natasha? Sim, E aqueles que vão assistir mais tarde, leiam o livro da Fabrícia, codinome Beija-Flor Noite Escura. Fabrícia Miranda, meu povo. E venham trocar as figurinhas conosco, porque nós estamos ansiosas para saber o que é que vocês também acharam do livro e se o sangue de vocês também ferveu. É isso, Natasha? é isso. Um beijo para todos, viu? E obrigada aí, Fabrícia, por ter ficado aí com a gente, ter Muito dado tudo certo, obrigada. tá? Muito sucesso para você. Vou estar esperando aqui na sequência os próximos, né? Se vier nesse embalo, nesse ritmo, tá? Eu vou estar aí seguindo você, com certeza, para descobrir o que Vamos, vem né? pela frente. Vamos estar seguindo Prosa Varcivinho. Estaremos seguindo você, querida. Super beijo. Beijo. Tchau, Natasha. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.